quando estamos com você, Senhor. A gente sabe que o seu Espírito Santo não se limita a falar com uma pessoa porque ela é muito nova ou muito velha, Senhor. Pelo contrário, o seu Espírito Santo é capaz de falar com qualquer um. Então a nossa oração é que do mais novo ao mais idoso aqui no nosso meio sinta o seu Espírito Santo, que as crianças no CNK Kids ouçam a sua palavra, Deus, e se convertam mesmo a você, Senhor. Que cada brincadeira, que cada lanche que elas forem comer, que em cada abraço que as professoras forem dar, ou mesmo as crianças, que elas sintam o teu amor, Deus. Em nome de Jesus, a gente entrega mesmo a vidinha de cada criança aqui nas suas mãos, para a honra e glória do nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Experiências ruins que a gente teve com pessoas em quem a gente confiou, pessoas que a gente acreditou que amavam a gente e aí feriram a gente, traíram a gente, agiram mal, erraram a dose, e cada vez que a gente foi ferido, um tijolo foi colocado ali, e aí essa parede ela vai crescendo, ela pode se tornar uma grande muralha que nos torna orgulhosos, resistentes à mudança, fechados para aquilo que as pessoas que mais nos amam têm a nos falar sobre o que ele está errado. Porque eu sei que todo mundo já fez o sós com Deus e já leu todos os 50 versículos aí do capítulo. Vamos ler? Atos 10, verso 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia de exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Chegou lá. Não tem mais nada que Cornélio precise, além do que ele já tem. Ele já tem tudo. E alguns diriam que isso basta para que ele fosse salvo. Mas o texto vai dizer para a gente que mesmo tendo tudo isso, Cornélio não era salvo. Algumas religiões trabalham com a lógica do mérito pessoal como meio para a salvação. Mas no Evangelho não existe essa lógica meritocrática. Pelo contrário, a lógica é a lógica da graça, em que eu posso ter todas essas coisas e não estar andando com Deus. Mas se eu tiver Cristo, eu estou salvo. Amém. Cornélio precisava experimentar Cristo ainda, porque as suas boas obras não eram suficientes. E tanto isso é verdade que Deus prepara todo um cenário. Envia um anjo para falar com ele numa visão. E no dia seguinte Deus prepara Pedro, dando a Pedro uma visão também. Para quê? Para que houvesse um encontro entre aquele homem gentio, romano,
e o apóstolo Pedro pudesse pregar para ele e finalmente ele viesse a se converter. Então, eu vejo aqui duas muralhas que precisavam cair. A primeira, dominante do povo judeu. Há pessoas aqui hoje que, assim como Cornélio, embora estejam vivendo uma vida religiosa impecável, precisam ter um encontro verdadeiro, precisam de um derramamento do Espírito nas suas vidas. Amém. Precisam dessa visitação transformadora do Espírito Santo, que salva e que transforma as nossas vidas. E pode haver pessoas também hoje aqui que, assim como Pedro, não estão preparadas para alcançar os diferentes. Deus falou assim: olha, aquele que vier a mim, ele não coloca condição, aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Mas alguns cristãos não agem com essa lógica. Alguns não podem ver Jesus. Alguns não merecem tanto quanto eu, que cresci no lar evangélico, que conheço a Bíblia de capa a capa. Alguns se sentem mais merecedores da graça de Deus, como se isso não... Paulo explica, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Filho, esvaziou a si mesmo e assumiu forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, foi fiel até a morte. E ele fala: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o modelo. Ele é a nossa referência. E ele nos ensinou a gente se esvaziar. Aquilo que os teólogos chamam de estado de humilhação de Jesus. O convite do Evangelho não é a gente ficar se justificando num temperamento difícil que eu tenho, que eu trago desde os meus pais. Meu avô também era assim, todo mundo lá em casa é assim. Não! Há uma nova vida sendo proposta. E nessa nova vida eu vou aprendendo o caminho do autoesvaziamento, o caminho da mortificação do ego, o caminho pelo qual Jesus entra na minha vida e vem me dar uma vida abundante. Que mais impede pessoas de se renderem a Cristo. O homem sem Cristo se sente como se fosse autossuficiente, como se fosse alguém que se bastasse, que é senhor de si mesmo. E é preciso derrubar essa muralha para deixar Cristo entrar, para deixar Ele operar a transformação que Ele quer operar na nossa vida. Até para que haja arrependimento, a gente precisa quebrar isso. E a história que a gente vai ler conta, na verdade, a situação em que duas muralhas foram derrubadas. É o relato do batismo do primeiro gentio. Sabe quem são os gentios? São os que não são judeus. Então, se você, assim como eu, não é judeu, então você é gentio. O primeiro gentio, Deus estava começando a fazer uma obra que ia chegar em 2025 aqui nesse retiro. Uma obra em que a mensagem da boa nova da salvação em Cristo ia alcançar. Senhor,